Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MentorX Podcast. Estou hoje aqui com meu amigo Bruno. Então hoje vocês já devem ter percebido aqui, o episódio é diferente e especial. Tem umas diferencinas hoje. Tem umas diferenças importantes. Mas antes até de passar a palavra para você, Bruno, eu queria, antes de mais nada, agradecer a nossa audiência por todos os feedbacks que a gente tem recebido, por todos os comentários, o tanto que vocês têm nos ajudado até a criar os novos episódios. Então, assim, antes de mais nada, muito obrigado. Mas eu também não quero passar sem antes pedir para vocês que continuem nos prestigiando nos nossos canais. A gente tem o canal no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok. Enfim, é importante que vocês entrem lá nos canais, que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem os vídeos, porque é importante. Curtir é importante também. Curtir também é importante, porque, enfim, é legal que a mensagem alcance outras pessoas e que o projeto seja divulgado para outras pessoas que possam também, enfim, ter acesso a essas informações, a esses conteúdos tão importantes que são gratuitos, né? Então, assim, gente, vocês nos ajudam muito, né, quando vocês compartilham os vídeos, quando vocês comentam, e todo mundo sai ganhando com isso e a gente fica muito feliz. Brunão, sem mais delongas, como você gosta, né? Vamos lá, então. Quem que nós vamos falar? O que tem a ver essa mesa aqui, assim, hoje tão bonita? Algumas explicações. As diferenças, algumas diferenças do episódio de hoje. Hoje é a primeira vez que a gente está entrevistando duas pessoas ao mesmo tempo, vocês vão ver. Esse é o primeiro episódio que a gente tem dois convidados. Esse é o primeiro episódio que a gente tem... Além da água, que a gente me perguntaram o que a gente toma na canequinha já. É verdade? É água, a gente toma água, mas hoje também tem vinho, vocês vão entender por quê. Essas são duas novidades importantes, porque o tema que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre experiências mindfulness, né? Que foi também uma contribuição de vocês. Algumas pessoas entraram em contato com a gente pedindo temas e sugerindo temas de podcast e nos pediram para falar de mindfulness. Então, a gente juntou coisas... bacanas, né, que muita gente gosta e a gente também, como arte, como vinho, para falar de experiências mindfulness, né? Como é que a gente juntou essas duas coisas? Deixa eu apresentar quem que a gente vai entrevistar hoje, vocês vão entender como é que a gente conseguiu juntar essas duas coisas bacanas para falar de mindfulness. A gente vai conversar hoje com a Nathalie Seguro e o Marcos Santos. Eles são os fundadores da Vinho Tinta, né? A Vinho Tinta é uma empresa que foi criada em 2019 com o propósito de proporcionar às pessoas momentos de conexão consigo mesmas, desafiando essas pessoas de uma maneira inédita a fazerem algo inédito, algo pela primeira vez. Eles criaram experiências únicas de pintura, nas quais as pessoas são guiadas por artistas e são auxiliados pelo vinho para exercitar sua criatividade e aproveitar o momento mindfulness através da arte. Então, eles juntam arte e vinho, né, numa experiência única, te desafiando a fazer alguma coisa diferente para exercitar a sua criatividade. Vamos entender como é que eles fazem isso. Então, começar agradecendo ao Marcos e à Nathalie pela presença. Obrigado, Marcos. Muito obrigado pela disposição de vir falar aqui um pouquinho para a gente a respeito de mindfulness através da experiência da empresa de vocês, a Vinho Tinta. Muitíssimo obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada, pessoal, de coração. Imagina. É um prazer. E a gente estava conversando, pessoal, antes de começar o papo. Não estávamos conversando, não estávamos bebendo ainda. Não estávamos bebendo, a gente estava conversando, claro, né? Que fique bem claro. A gente estava conversando um pouco sobre o comportamento, por exemplo, de filhos, das pessoas na internet, da loucura que tem sido a nossa vida de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o fato da gente estar sempre sob muitos estímulos diversos o tempo inteiro. E hoje é até difícil você ver as pessoas conseguindo fazer uma coisa bem feita, só essa coisa, com profundidade, com atenção plena. E a gente pode aplicar isso até a uma conversa, né? Puta, quantas vezes vocês não viram, a gente não vê as pessoas conversando assim, com alguém na frente e com o celular? O que? Vamos, claro. Ela está falando com você, mas ela está olhando o celular. Nem a conversa a pessoa se dedica plenamente a ouvir atentamente, além de só escutar. Né? Então a gente está vivendo numa loucura de fazer tudo ao mesmo tempo e parece que a gente faz tudo de maneira rasa e não faz nada direito. Então, assim, conta um pouquinho pra gente o que é o mindfulness, né, em contraposição a toda essa loucura, e por que vocês acharam no vinho e na arte uma forma de juntar essas duas coisas link, e criar essa experiência? O mindfulness, ele é atenção plena. Você estar no momento presente. E parece muito fácil, né? Estar no momento presente, tá aqui. Mas não é tão simples. Como você falou, no meu bolso aqui tá meu celular.
gente pode estar conversando, vai vibrar. Querendo ou não, eu vou querer olhar. Você vai querer Putz, olhar. quem que será? Será que é alguma coisa importante? Será que é alguma urgência? A gente sempre tem essa, né? Uhum. Então, mindfulness é você estar aqui. E a gente utilizou a arte e o vinho, porque quando a gente fala mindfulness, as pessoas já ligam a meditação. Uhum. E mindfulness não é só meditação. Meditação é uma forma de Se chegar atingir esse na estado. atenção. Exatamente, Essa chegar atenção na plena. atenção plena. E às vezes mindfulness é você ter uma respiração controlada somente. Então, por exemplo, na pintura, não tem como você estar pintando e mexendo no celular, ou bebendo vinho e mexendo no celular. Tá. Você precisa estar 100% ali. E como que a gente uniu esses dois? É uma historinha que leva uns 2 minutos. A gente, Por favor. a gente gosta de história. Maravilha. Inclusive, se tiver perrengue na história também, a gente Essas gosta mais melhores, ainda. né? O nosso objetivo é contar histórias e, a partir dessas histórias, tirar os ensinamentos que É isso possam aí. ser compartilhados. Então, tá totalmente em linha. O Maravilha. Marcos. Fica à vontade. Eu ganhei uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Fui fazer Ah. parte da minha faculdade lá. Bom, Eu fiquei saúde. Antes de mais nada. Fiquei 1 ano e meio lá. E eu gostava de ir em lugares diferentes. Falava, pô, tô morando aqui, não quero ir onde o turista vai. E aí eu sempre falo pros meus amigos, me leva num lugar diferente. E um dia eles me levaram num lugar onde tinha um artista que guiava as pessoas num passo a passo e as pessoas iam bebendo. Eu olhei aquilo e falei, pô, muito legal isso daqui, não tem no Brasil. Quem sabe eu levo pra lá. E voltei pro Brasil, vida que segue. E conheci a Nath. E teve uma época que morava eu, minha mãe e minha irmã. Uhum. E eu já estava trabalhando, tinha continuado a minha faculdade aqui. E teve um momento que nós 3 estávamos doentes. Nós 3 estávamos com depressão. Só que a minha mãe era muito. Era muito. Ela não comia, ela não conversava com a gente, ela não saía do celular. Eu acho que quem já teve alguém com depressão em casa sabe que é difícil. É difícil. E teve um dia que a minha irmã chegou da escola, ela 10 anos mais nova que eu. E ela falou, ela tinha um trabalho da escola, era uma maquete. Ela falou, mãe, você me ajuda com essa maquete? Eu falei, te ajudo. Minha irmã só falou, só pinta. Pinta a maquete, eu construo e você pinta. Uhum. Eu falei, então tá bom. E minha mãe passou a tarde inteira pintando aquela maquete. Toda vez que eu passava na sala, minha mãe tava mega concentrada pintando a maquete. Que legal, cara. E o celular dela tava lá longe. Nesse dia, ela cozinhou pra gente, chamou a gente pra jantar, deu risada, perguntou como é que foi a nossa semana. E foi aí que eu tive um estalo. Porque minha mãe não fazia isso há meses. Uhum. E nessa hora eu tive um estalo, falei, eu quero largar tudo, eu quero trazer isso pras pessoas. Uhum. Eu quero que as pessoas consigam se desconectar, que isso seja uma fuga, que seja divertido. Porque às vezes quando eu falo meditar, as pessoas falam, putz, vou ter que ficar sentado 5 minutos aqui, não acredito, tenho tanta coisa pra fazer. Não tenho paciência, não consigo ficar parado. Exatamente. E aí, queria que fosse algo divertido. Falei pra Nath. E a gente começou a empresa, larguei Legal. tudo, larguei faculdade, larguei emprego e a gente decidiu começar a fazer isso. Que E assim legal. começou a ideia. Muito legal. E, assim, só para não perder o gancho, né, o Marcos, porque eu ouvi você falando da sua mãe, não que eu enfim, graças a Deus eu não estava em nenhum processo de depressão, mas assim, durante a pandemia eu também, assim, comecei a buscar a pintura como algo, assim, desestressante, né, que tirasse o estresse, porque, enfim, o trabalho durante a pandemia foi para uns mais, outros E a não. pandemia em si foi Em si, estressante ela também, foi né? muito estressante. E eu busquei ajuda muito na pintura. Engraçado que era algo que eu fazia quando criança, mas nunca levei muito a sério. E durante a pandemia comecei primeiro com lápis de cor, a pintar algumas coisas no lápis de cor. E depois, enfim, comecei a comprar algumas telas com tinta acrílica. Eu sempre gostei de fazer trabalho com espátula. E aí comecei a fazer. E tinha um pouco disso que você falou. Um pouco não, tinha total alinhamento com isso que você falou, que assim, eu acordava muito cedo, colocava uma música gostosa, assim, e ia fazer as minhas pinturas, né? Rapaz, às vezes eu ficava 4 horas pintando e era impressionante como é que eu entrava no processo e como eu saía do processo. Impressionante, Bruno. Eram 4 horas assim, que Resetava passavam como a se mente. fosse 15 minutos, assim, e dava um prazer, assim, depois você resetava, você saía novo em folha, né? Inclusive, esse trabalho que está aí atrás de você é um dos trabalhos que eu fiz durante esse processo. Então, assim, eu sou testemunha de que o que você está falando faz todo sentido, quer dizer, para que as pessoas possam realmente buscar uma tranquilidade dentro delas próprias, né? E fazer algo manual. E assim, o mindfulness, ele abre um leque gigante. Pode ser isso que a gente está fazendo aqui agora. Nós 4 estamos 100% aqui conversando. Sim.
Mindfulness pode ser fazer café. Por exemplo, é uma pessoa num dia normal. Como que ela faz café, né? Quem faz raiz mesmo no bule, coloca o pó ali, pega a água fervendo, coloca rápido, às vezes mexe até com a colher para descer mais rápido no filtro. Pega o café, tá com o celular vendo as notícias, vai bebendo café, às vezes vai ter um dia difícil, tem gente que toma até Ritalina, vai tudo ali. Mas como que é a forma mindfulness de beber café? Pô, você vai colocar o pó de café, você vai colocar água, você vai sentir o primeiro aroma. Do café. Primeiro aroma. Vai beber o primeiro gole. E, gente, isso leva 5 segundos a mais. Não vai mudar a rotina das pessoas, mas é estar ali. Pode ser comer chocolate. Ah, não tomo café. Comer chocolate. Tem um livro chamado Atenção Plena, inclusive, e ele passa uma meditação guiada que é comer o chocolate. Basicamente é você... Eu gostei desse. Bom. Aliás, tudo que ele tá fazendo aqui eu gosto. Eu gosto de Isso que eu ia pintura, falar. gosto de Do que a gente falou até agora, tem alguma coisa que você não gosta? Chocolate, pô, tá Tudo de bom, tudo de bom. O chocolate, você abrir ele, primeira mordida, você sentiu o barulho que ele faz quando ele faz aquele clack. Pô, sentiu o barulho. A primeira mordida, ele é mais macio, ele é mais duro, vai mastigar. Como que ele é? Ele é ácido, ele não é? Então, você realmente tá ali e é um músculo. Eu sempre brinco com a Nath. Quando a gente fala sobre mindfulness, você precisa... É como se fosse uma academia. Aprender a exercitar. Exato. É como se fosse uma academia. Você não vai pegar um dia inteiro e... Nossa, meu dia inteiro hoje vai ser mindfulness. Eu vou estar na atenção plena o dia inteiro. Não, começa com uma coisa. Pô, eu vou começar a prestar atenção no meu café. Fechou. Começa isso. Pô, virou normal. Agora, sempre que eu for comer, eu vou prestar atenção. E aí você vai exercitando e tua vida vai ficar... Uma vez exercitando é o que você falou. Então, tudo pode ser mindfulness, né? É fazer alguma coisa por completo, percebendo o que está fazendo, sentindo o que está fazendo. Pode ser qualquer coisa, né? Deixa eu só casar uma questão do timing que você falou, Marcos. Você falou, essa sacada que você teve ao ver a tua mãe nessa experiência e o fato de você ter estudado lá fora e tal. Quanto tempo disso para montar a empresa? Vocês montaram a empresa quando? 2019? Foi 2019. E a gente estava falando de pandemia, estresse de pandemia. Vocês montaram a empresa antes da pandemia? Quanto tempo antes da pandemia, Nath? Foram 3 meses que beleza. da pandemia. 3 meses. A gente, na verdade, começou muito antes, né? Toda a estrutura do projeto, o planejamento. A nossa ideia era ter um espaço presencial, onde iriam acontecer as experiências, né? E aí, quando a gente inaugurou realmente esse espaço, que foi construído realmente a várias mãos, né? Como a gente tinha guardado todas as nossas economias, né? De trabalhos anteriores, foi tudo com as nossas próprias mãos, literalmente, assim. A gente foi quase que pedreiros, né? Da nossa obra. Pô, mas a gente mindfulness, pintou... vocês fizeram a parede, já mexendo a esse massa, processo, selecionando o tijolo. Não pô. foi muito mindfulness. Não vou mentir, não foi muito mindfulness, não. E foi literalmente, a gente mexeu massa, colocou piso, pintou parede. Meu pai montava móveis, ele criou todos os móveis lá da Vinho Tinta. Nunca tinha feito isso na vida. Meu tio mexia com solda, fez todas as estruturas metálicas. Ficou incrível, o espaço que a gente sempre sonhou realmente. Né? E a gente inaugurou realmente em dezembro. Dezembro de 2019. De 2019. Nossa, a pandemia veio em março de 20. Março, 3 meses depois. E foi logo que a gente achou que a empresa iria engatilhar. Porque no início sempre é muito difícil, né? Todo começo é difícil, a gente lançava turmas ali durante a semana, tinha alguns grupos, às vezes a gente conseguia fechar turma, às vezes não, e ia assim caminhando. E aí, nos últimos meses ali, mais ou menos em março, comecinho de março, que a gente fez Dia das Mulheres, encheu a turma, a gente teve que fazer uma segunda edição, todo mundo procurando, o pessoal estava adorando as experiências, teve a pandemia. E aí a gente teve que se reinventar, né? O produto ele teve que ser criado praticamente do zero. Foi aí que a gente teve a ideia de fazer essa experiência online. A gente nunca imaginou que poderia dar certo de forma online, mas era o que a gente conseguia abraçar naquele momento. Perfeito. Então a gente teve que se reinventar. Então a gente criou o nosso kit online, onde é tinta, tela, pincel, e a gente encaminhava esse kit para casa das pessoas. Mas eu sempre digo que a gente precisa também aproveitar as oportunidades, né? Então, antes a gente estava aqui no nosso espaço, em Curitiba, pequenininho, tinha ali, a gente conseguia atender um número X de pessoas, 30 pessoas. Quando a gente mudou para online, a gente começou a abrir um pouco mais o nosso horizonte. O alcance é... Exatamente. A gente começou a vender para o Brasil inteiro, né? Teve experiências que a gente...
enviou para outros países, a gente fazia em outros idiomas, Que inglês, legal. espanhol. Então, assim, legal. foi realmente uma quebra de paradigmas até para nós mesmo, sabe? E nas primeiras experiências, né, foi muito difícil, né? As primeiras turmas, Exato, porque a gente começou esse produto a divulgar, as pessoas ainda estavam com receio, tinha toda essa questão da pandemia, que era muito novo, ninguém imaginou que as coisas voltariam para o online. E aí, nas primeiras turmas, né, literalmente na primeira turma, quando a gente ia iniciar esse processo de teste, teve 2 inscritos, né, que era um casal. Então, no caso, era um inscrito. E eles foram nossos primeiros clientes no online. E aí, a gente, ao mesmo tempo que a gente queria que tivesse mais pessoas, a gente também estava acelerado para fazer esse primeiro teste. Claro. Né? Experimentar, ver como testar. Exatamente, como testar que realmente seria essa tal de experiência online. E Nath, desculpa te interromper, mas só para... quando você envia no online o kit para o teu cliente, assim, em relação ao vinho, como é que você faz? Porque o vinho, eu estou entendendo que é um facilitador para que a pessoa possa estar desenvolvendo lá a pintura dela, né? Aí vocês dão a orientação de olha, a gente recomenda que você tome um vinho junto. Como é que é o processo? Só para... Então, a gente comercializava o vinho junto com o kit. O vinho já ia fazia junto. parte Entendi. do kit. Exatamente. Legal. Já ia nesse kit mesmo o vinho. Entendi. E aí, enfim, a partir de tomar o vinho, a pessoa, enfim, era orientada a fazer a pintura, é isso? Isso, exatamente. Entendi. Aí nossos artistas conduzem as experiências passo a passo, então não precisa saber pintar, né? Então todo mundo está ali para experimentar, tem todo uma condução realmente, perfeito. Né, para que cada um consiga reproduzir a sua obra. Né? Então, nessa primeira, o casal cobaia, o primeiro cliente, como é que foi essa... Então, a gente achou que seria um pouco estranho, né? Porque a ideia das experiências era, né, ter várias pessoas, você conversar, né, ter um contato diferente. A interação, esse contato com o artista diretamente, né? Então, a gente falou, gente, mas como que a gente vai fazer essa experiência aqui? 2 pessoas, será que não vai ficar um vazio? E aí, a gente chamou nossos familiares, mãe, pai, o pessoal lá fingindo que estava fazendo a experiência, fazendo pergunta, interagindo, sabe? E deu super certo, né, esse primeiro teste. No início, a gente fazia experiências menores, assim, daqui a pouco a gente estava fazendo experiências online mesmo, com 30, 40 pessoas, e o pessoal realmente procurando para ter esse momento ali de descompressão, de realmente experimentar algo pela primeira vez, principalmente na pandemia, que todo mundo estava passando por momentos difíceis. Então, às vezes, o pessoal comentava com a gente, nossa, eu nem imaginava que hoje, nesse dia, eu precisava tanto pintar uma tela, né? Parece que é um respiro, assim, na semana daquela pessoa. Eu sei bem o que é isso, muito bom. Teve pessoas que falaram, foi a melhor coisa que eu fiz na pandemia. Imagina, tipo, quase no final da pandemia as pessoas falaram, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na pandemia. A pessoa ainda lembrava de ter feito. Nossa, foi fantástico. Mudou minha vida. A Nath, inclusive, a gente tem uma cliente que a gente adora, que durante a pandemia ela fez várias vezes. Ela fez mais de uma experiência. Fez mais de uma, assim, ela fez várias. E aí a gente voltou pro presencial, que no presencial daí a gente fazia turmas esporádicas, tipo, uma vez por mês. E ela sempre tava. E numa dessas que ela foi, ela falou, Nath, durante a pandemia teve 3 pessoas que impactaram muito a minha vida. E uma dessas pessoas foi você. Porque quando eu fazia uma experiência da Vinho Tinto, eu conseguia me desconectar. Eu tava num momento de muita pressão. E ali eu conseguia me esparecer. E, ó, gente, não dá pra ver porque eu, né? Mas eu me arrepio e na hora a gente se arrepiou, encheu o olho de lágrimas, porque o impacto que traz pra vida das pessoas, tipo, é muito grande. A gente acha, é só diversão, vou pintar uma tela, vou beber um vinho. Mas traz um impacto que as pessoas muitas vezes elas não percebem. Tinha ideia. Né, eu acho bacana você falar isso, porque você retorna quando você traz a experiência que você teve com a sua mãe, quer dizer, você buscou um propósito para isso, né? E você saber que está impactando a vida de outras pessoas positivamente da forma como vocês estão colocando nesse depoimento é muito legal. Com certeza, com certeza. Engatilhando na pandemia, quando a gente abriu a empresa, teve que se reinventar, a gente ficou ainda mais 1 ano utilizando esse espaço por questões contratuais, né? Sem poder fazer as experiências lá. Então, nessa época, a gente pagava cartão de crédito com cartão de crédito, tudo começou a virar uma bola de neve, né? O Marcos sabe muito bem. Então, foi
um momento, assim, de bastante perrengue, assim. A gente teve que ser bem Bem forte. resiliente. Exatamente, bem resiliente. Mas é engraçado, viu, o Marcos e Nath, porque assim, a gente tem entrevistado pessoas aqui que também trazem histórias relacionadas ao empreendedorismo, né? De coisas que montaram. Sim. De verdade, cara, a única coisa que é comum em todas elas, além de ter o perrengue, de ter dificuldade de ser empresário no Brasil, etc e tal, o que faz todas elas prosperarem é a questão de um propósito muito forte. Isso, assim, em todas elas que a gente já entrevistou é isso, e eu tenho certeza que as próximas que a gente vier entrevistar, que forem falar de empreendedorismo, bem-sucedido, a questão do propósito é o que segura os momentos de perrengue e segura tudo. E você vê como a questão da existência do propósito forte, ela surpreende a gente, né? Sim. Porque você fala de alguma dinâmica online. Puta, dinâmica online já é um troço que é difícil de você manter a sua atenção no online por muito tempo. O pessoal até fala que o ser humano tem capacidade de prestar atenção, sei lá, no máximo 15 minutos em alguma coisa. Depois da reunião, ele dispersa em pensamentos que voam longe. Então você fala, não vai funcionar. Um troço desse que vai ter que pintar, uma coisa sensorial que vai ter que pintar, tomar um vinho online, isso não vai funcionar. E você consegue no online atrair a atenção genuína das pessoas durante o tempo todo da dinâmica e tal. Cara, de fato que você acertou o propósito ali de um jeito muito especial. E quanto tempo dura a dinâmica, mais ou menos? Mais ou menos em torno de 2 horas. Vem cá, fazer 1h30, 2 horas 2 concentrando. horas. E passa muito rápido. Passa voando, né? O pessoal nem percebe. Assim, eu digo que é o tempo ideal, sabe? Que o pessoal não cansa, mas também... Eu fico, às Tava vezes, 4 4 horas, assim, cara, Nossa. passa 15 minutos. Parece que são 15 minutos, assim. Não percebe. Exatamente. Essa questão da concentração. Você entra num flow ali e vai. É muito bom. Cara, é sensacional. E eu tava fuçando coisas, né, a respeito de mindfulness pra gente bater um papo aqui. Aí eu li no UOL, eu não vou lembrar a fonte da pesquisa, mas eu acho que é do próprio UOL. Que assim, diz que 47% do tempo, a nossa mente acordada, né, não o tempo que você está acordado, 47% do tempo a nossa mente está pensando em alguma coisa que não no momento presente. Então você está pensando no que você tem que fazer amanhã, ou em alguma coisa que você fez ontem, que você queria ter feito direito, etc. Então já parte do princípio que sem as distrações, como celular ou qualquer coisa do gênero, metade do tempo a sua cabeça já está naturalmente preocupada em outras coisas. Então, e a quantidade de estímulo durante os outros 50% que sobram é muito grande para concentrar a atenção. Nossa, e a gente vicia, né? Exato. A gente vicia no bom e vicia no mal. Essa questão do músculo que o Marcos falou é legal, porque isso é uma boa notícia. Porque é exercitável, tal qual um músculo, se você conseguir condicionar a sua mente a fazer as coisas de maneira mais profunda, e às vezes é fazer um café, né, de um jeito diferente, às vezes é jantar longe com o celular e aproveitar a comida, são coisas que você consegue exercitar e dar uma folga pro teu cérebro, né? Exatamente. A nossa experiência é um gostinho, né, de como que a pessoa consegue realmente, é possível ter um momento presente e viver essa experiência mindfulness. Até porque eu acho que, eu não sei exatamente que pesquisa que você viu, mas tem essas pesquisas que dizem que você, enfim, idealmente, talvez, você precisasse ficar 70% do teu tempo pensando no teu momento presente, 20% talvez em alguma coisa do teu passado e 10% no futuro. Mas não é o que acontece, né? Até se você pesquisar, os processos depressivos estão muito ligados a você estar muito ligado a seu passado, né? E remoendo muitas vezes coisas do passado. E a ansiedade, ao contrário, é você ficar pensando muito no seu futuro. Então, sofrer por antecipação. Então, se você realmente começa a se desenvolver, e é ótimo saber que a gente tem como se desenvolver nisso, de se manter cada vez mais no teu momento presente, aproveitar o seu presente, não é abdicar do seu futuro, e muito menos não usar teus ensinamentos do passado como molas, né, para que você possa se desenvolver. Mas você precisa estar aqui, a gente está aqui agora, né? Como está bacana aqui o nosso bate-papo. Você tem que estar aqui, não pode estar pensando o que você vai fazer depois, o que você fez. A gente precisa estar se concentrando cada vez mais aqui, né? Exatamente. O início de vocês era focado mais no B2C ou no B2B? Originalmente vocês pensavam em atuar mais na pessoa física ou realmente fazer dinâmicas de grupo, aumentar engajamento com a empresa e tal? Qual que era o foco? Como é que está o foco hoje? Tudo começou, a ideia era consumidor final. Tá. Então nós abrimos um espaço, a gente tinha uma agenda. Então, por exemplo, quinta-feira a gente vai pintar No Estrelado Van Gogh, sexta-feira a gente vai pintar Frida, sábado a gente vai pintar outro, e assim indo. E era consumidor final. A ideia era trazer um lazer diferente. E para o teu espaço físico, né? Pro espaço físico. Entendi. Aí fomos para online e continuamos com essa estratégia. Então, quinta-feira era uma, sexta era outra.
E que nem a Nath comentou, teve uma época que a gente pagou cartão de crédito com cartão de crédito. Então, porque, não sei se vocês lembram, na época da pandemia, quando deu outubro, mais ou menos, ninguém mais aguentava fazer coisas online. O pessoal tava tipo, nossa, mais uma coisa online, mais uma reunião online, mais uma atividade online. Ninguém aguentava mais. E aí nossas vendas caíram. E a gente... Isso aí você tá falando de outubro de 20, né? Outubro de 20, isso. E a gente quase, faltava tipo um mês pra gente fechar as portas. E aí chegou uma pessoa e falou, Marcos, eu tenho uma equipe de 15 pessoas na minha empresa, a gente queria fazer uma confraternização. Você faz para 15 pessoas online? Na hora eu pensei bem rápido, assim, já fiz com 15 online para consumidor final. Ela quer uma confraternização, quer um momento feliz. Olhei para ela e falei, é o que a gente mais faz. E a gente teve muita sorte porque nada mais, nada menos foi o Grupo Boticário. Poxa, que legal. Que legal, hein? E aí eles gostaram, indicaram para outros e foi para outros, e aí outras empresas vieram. E aí aquela época de confraternização de final de ano, a gente bombou. Foi muito bom. E aí a gente começou a entender que talvez esse era um público interessante para nós. Só que assim, confraternização de ano vai até janeiro. E depois? E aí as pessoas começaram a falar, existe uma coisa chamada team building. Vamos ver o que é esse negócio. E a gente começou a entender o que é team building, faz curso, e lê, e conversa com várias pessoas. E aí nós nos especializamos hoje, nós somos muito mais B2B, do que o B2C. A gente atende muito mais empresas do que o consumidor final. Perfeito. Hoje, o consumidor final, a gente faz porque as pessoas pedem e a gente gosta. Então tem quando que vai ter o próximo? Quando que vai ter o próximo? Mas hoje nós somos... Eu andei dando uma olhada no site de vocês, é uma procura imensa, né? Sim. Bom, graças a Deus, pessoal, né? Sim. Só que a gente faz mais por diversão mesmo, porque o foco hoje é a empresa. E aí a gente começou no online, mandava os kits, que nem a gente mandou para mais de 23 países. Então, porque o pessoal tava tudo remoto, eu quero fazer alguma coisa que eu quero integrar. Sendo remoto, você consegue fazer. Exato. E foi muito bacana, porque as empresas estavam realmente se readaptando também nesse novo cenário de pandemia. Então, eles não sabiam como fazer para engajar o time. Perfeito. Era muito difícil, porque o pessoal ficava ali 100% focado no trabalho. Às vezes até tentava assim, vamos colocar uma música aqui, fazer um happy hour. Mas não era a mesma coisa. Então, a nossa experiência caiu perfeitamente assim para aquele momento das empresas, né? Porque estava todo mundo pintando uma tela, tinha um ponto ali em comum, né? Uma memória juntos, pintavam a tela ali, a gente sempre brinca que é uma memória ali de longo prazo, eles sempre vão lembrar, né, desse momento que eles tiveram ali entre time, então também foi uma oportunidade que a gente acabou vendo assim para aquele momento. Que legal. E desculpa, mas Nath, Marcos, uma coisa que eu percebo, vocês não falam de treinamento de pintura, nem muito menos em treinamento de degustação de vinho, coisa que o vale. Vocês falam em experiência, né? Exatamente. Conta um pouco pra gente, por que vocês falam experiência e não falam treinamento? É porque ninguém sai sabendo pintar. Então, é uma experiência. Então, um artista vai te guiar no passo a passo. Você vai pintar, você vai ter uma experiência de artista. E aí, naquele momento, você vai se sentir o artista. Mas, porque assim, é que nem eu gosto de fazer uma analogia, tipo receita de bolo. Você quer fazer um bolo, você vai no YouTube, você pega o passo a passo, você não quer virar confeiteiro. Você quer fazer o bolo, comer o bolo e ser feliz. Nossa experiência é a mesma coisa. Então, as pessoas vão receber o passo a passo, a mesma coisa na degustação de vinho. A gente tem uma dinâmica hoje onde os participantes produzem o próprio vinho deles, através de um blend. Então, assim, ninguém vai sair dali um enólogo. Perfeito. Mas eles têm uma experiência de enólogo, porque as pessoas, elas buscam hoje essa questão da experiência, né? Então, é mais por isso. E o vinho, ele entrava onde, né? A gente nem comentou. Sim, vamos falar agora do vinho. O vinho, importante. O vinho, vocês repararam que quando você está assistindo um filme, o cara trabalhou o dia inteiro, tá estressado, teve um monte de trabalho, ele chega em casa, na frente da lareira, ele pega um whisky ou uma vodka e bebe. Bom, nas músicas sertanejas, normalmente o pessoal levou um chifre, tá? Enche a cara de cachaça e cerveja. Mas num filme, quando tá as amigas, tá a família, é o vinho. É verdade. Celebrações. Exatamente, ele tem isso. Por exemplo, uma vinícola. Família nananã. Vinícola da família nananã. Ele traz essa questão de família, ele traz essa questão de união. Então, é isso que a gente quis trazer também. Então, por isso que é vinho tinta, né? Por isso que a gente focou no vinho. E o vinho, quando você vai provar ele, a questão do mindfulness, é quase a mesma coisa do café. Você tá ali provando, por exemplo, eu quero sentir as notas, quero o sabor dele ali. Você não consegue estar vendo as notícias e tem gosto mais amadeirado. Não tem como. Ou você se concentra... Tem que prestar atenção no que tá fazendo. Exatamente. Então, assim, hoje a pessoa não precisa beber vinho. Mas eu não bebo vinho. A gente manda só o kit. Ou ela faz só a experiência e ela bebe suco.
que é para ter uma temática ali. participar. Sim. Exatamente. Mas a gente deixa o vinho porque a gente brinca que entra o vinho, sai o artista também. Aí o pessoal se envolve bastante ali. E aí as empresas começaram a pedir. Pô, Marcos, a gente fez de pintura, agora a gente quer alguma coisa mais com vinho. A gente quer mais com vinho. E aí a gente precisou criar um produto com vinho. E aí tem essa dinâmica que a Academia do Vinho. Academia O do pessoal Vinho. faz o seu próprio blend. Exato. Eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar Isso também. É bem Pois legal. é. E você contou um pouquinho pra gente, eu queria que você contasse pra turma ali também, rapidinho, como é que é esse negócio. Porque o pessoal produz até o rótulo do vinho, não é, Marcos? Exatamente. Então, assim, vai um facilitador, normalmente é um sommelier, um enólogo. Tá. Ele passa uma apresentação de uns 10, 15 minutos de como que é o processo de produção de um vinho. Uhum. Ah, são esses aqui os colaboradores, o processo a planta, colhe, vai para prensa, fermentação. Pô, a polpa da uva, ela tem muito açúcar, ela fermenta, vira álcool, é bem legal. E no final ele fala, olha só, lá na vinícola a gente pode fazer um blend. Porque no mundo dos vinhos tem os vinhos varietais, que é um vinho de uma única uva, varietal, de uma única uva, tipo um Pinot Noir, é um vinho. Perfeito. Esse aqui, por exemplo, esse é um Merlot. É um vinho monovarietal. E tem o blend. O que é o blend? Misturar as uvas. Aí, um vinho que é 50% Merlot, 50% Cabernet Sauvignon. Entendi. Porque tem a gente quer um vinho... Porque Merlot, não sei, é uma uva mais ácida. Tem a uva que traz mais taninos. E eles querem trazer uma complexidade para o vinho. Eles fazem misturas. E a gente falou, pô, dá para o pessoal ter uma experiência de enólogo. E aí, o nosso facilitador, ele passa sobre esse processo. Passa uma degustação guiada, o pessoal entender o que é tanino, o que é acidez. E depois a gente divide eles em equipes. Cada equipe recebe vários vinhos, pipeta, proveta, funil. E aí eles precisam chegar na formulação perfeita. Pô, vamos colocar 10 ml de cada. Pô, prova. Putz, ainda não tá muito ácido, vamos colocar mais tal outra uva. Eles vão fazendo ali, eles precisam fazer o rótulo, porque tem que envolver um pouco da tinta, né? Vinho tinta. claro. Sim. Então a gente pensa em tudo. Então, eles recebem tinta, pincel e uma garrafa vazia. E eles precisam pensar no rótulo, fazer o rótulo. Tá. Deu tempo, fez o rótulo, fez o vinho, vai lá na frente, tem que apresentar o vinho. Tem que vender o vinho para as outras equipes. E pô, nosso vinho e tal. É aí que saem as pérolas. Que legal. Sai. Muito legal. Gente, eu tenho um case muito bom. Eu acho que foi um mês atrás em Florianópolis. Porque agora a gente atende todo o Brasil, de forma presencial. A gente pacota tudo, leva e o facilitador vai. E teve uma equipe que eles falaram... eles fizeram com 3 uvas diferentes. E o nome do vinho era Three Shapes of Grape. E aí, essa pessoa que criou lá perguntou, esse nosso vinho não lembra algum filme? E uma pessoa pegou e falou, lembra o 50 Shades of Grey, né? Os 50 tons de cinza. E aí a pessoa falou, é isso mesmo. E esse filme lembra o quê? E aí a pessoa pegou e falou, lembra prazer. E a pessoa pegou, é isso mesmo que o nosso vinho quer trazer para os nossos consumidores. O prazer do dia a dia. Sério, assim, tem cada pérola. É muito, muito bom. Era um pessoal de RH. Que legal. Mas se a muito gente bom. for ver por trás da experiência, né, essa construção do time, imagina a conexão que eles não Não, criaram tudo a ali ver, durante tudo a a ver. experiência. É incrível. Exatamente. Tudo a ver. Experiência é um troço que você lembra muito mais do que número, dado, Sem relatório. dúvida. Né? Experiência é um troço difícil de você esquecer, porque ela marca num lugar diferente da cabeça da gente. Né? Exato. E até as empresas, né, que procuram a gente frisa muito isso, né? Que o pessoal vem procurando engajamento, por exemplo, né? Isso vem muito além, assim, do dia a dia do trabalho. Então, às vezes, esse time ali, ele precisa sair um pouco ali da zona de trabalho, colecionar ali momentos e experiências diferentes para que eles consigam criar uma conexão, Vínculo um diferente. vínculo Lógico, diferente, algo mais espontâneo, assim, sabe? Sim. Então, esse tipo de experiência que promove exatamente, às vezes, o engajamento que a empresa procura. Perfeito. Até porque quando a gente fala team building, muitas pessoas elas pensam, vou levar para jantar. Mas team building é construção de time. E como que você constrói um time? Às vezes as pessoas falam, team building é trabalho em equipe. Não, se fosse trabalho em equipe seria teamwork. Porque construir um time é comunicação, é engajamento, é alinhamento Confiança de mútua. expectativa, confiança. Então tudo isso a gente acaba utilizando a academia do vinho para aquela trabalhar. velha, né, Marcos, de que o resultado da soma de todos é maior do que a de cada um independentemente, né? Mas isso aí vocês mostram na prática, né? Quer dizer, gente, quando a gente consegue juntar todo mundo, cada um trazendo a sua contribuição, o resultado é maior do que a soma de cada um das partes individualmente, Então, é isso mesmo. isso é muito bacana, porque às vezes a teoria é sempre muito mais fácil da gente passar a teoria, né? Mas assim, quando as pessoas têm essa vivência, têm essa experiência da forma como vocês estão colocando, eu não tenho dúvida que isso aumenta sobremaneira o engajamento, né? E é muito legal, porque nas dinâmicas, as pessoas elas refletem como elas trabalham no dia a dia.
Então, se tem Verdade. o que é líder nato, que ele gosta de delegar, cara, na dinâmica, ele vai delegar. Então, tipo, tem o que é mais introvertido, que é mais na dele, que ele é mais detalhista. Na dinâmica, ele vai ser o detalhista. Então, a gente consegue ver ali na prática. É muito bom, é Mas fantástico. é importante, todas as partes são importantes, né? Com Quer dizer, certeza. senão, se não tivesse o detalhista para ficar tomando nota ali, olha, foi 0,5%. Quanto que a gente pôs mesmo de Merlot? Ah, não lembro. Não sei, é mais ou menos. Exatamente. Que legal, cara. Muito, Exatamente. assim, bacana a sacada, né? Que eu Muito, não, muito assim, boa a sacada. E essa do vinho, a da pintura, assim, mas assim, a do vinho, de vocês criarem o blended, eu achei isso fantástico, assim. Isso é muito legal. E aí, a da pintura, a gente precisou criar novas, porque fizemos a dinâmica do passo a passo. Aham. E aí as empresas falaram, tá, Marcos, a gente adorou. A gente quer outra, a gente quer outra. O que você tem de diferente? E a gente construiu outra envolvendo a pintura, que é a criação do mosaico. Pra gente passar a sensação do todo, a sensação de pertencimento. Então, eles dividem em Cada um equipes, faz montam- um pedaço parte. faz um do pedaço. Exato. E aí, no Ah, final, vira uma sensacional. imagem gigante. A gente fala, olha só, se a gente tira uma tela, é como se a gente tirasse uma pessoa. A comunicação é importante entre os grupos, porque senão não encaixa as obras. Então, o teu trabalho, ele impacta no trabalho do fulaninho. Pô, eu sou de projetos e tem a pessoa do financeiro. Impacta, o RH impacta na comunicação. Então, para que as pessoas... Então, a gente traz de uma forma lúdica o que as pessoas elas precisam entender um pouco mais no dia a dia. E, às vezes, o lúdico, você tá ali... Fala, caraca, é verdade. Porque a gente pergunta, no teu dia a dia, no mundo corporativo, que analogia que a gente consegue fazer? A pessoa fala, putz, realmente, eu acho que eu não tô me comunicando bem com nananã. Sabe? Então, a gente traz esses questionamentos e... Então, Durante a experiência, as pessoas estão mais vulneráveis, né? Tá todo mundo ali, com uma tela em branco, fazendo algo pela primeira vez. Todo mundo no mesmo barco, né? Porque tá todo mundo Claro, experimentando. não tem nenhum pintor ali, né? Exato, Presume-se então... que não tem nenhum pintor e nenhum enólogo no meio, né? Muito poucas vezes. Então, as pessoas ficam muito mais espontâneas, assim, sabe? Elas trazem muito mais ali do subconsciente durante a experiência. O vinho ajuda também a trazer um pouco Também. mais Ajuda. de consciente, né? Ajuda. Porque as pessoas relaxam, né? Naturalmente Sim. relaxam. E sobre a história da empresa, então olha só, né? Uma empresa que pagou cartão de crédito, com cartão de crédito, já atendeu mais de 180 empresas, nananana. E aí chegou um ponto que a gente começou a atender muito o pessoal comercial e marketing. E eles adoravam. Pô, vamos levar isso para os nossos clientes. E aí a gente começou a atender cliente, Sim. para fazer relacionamento. Porque a arte... É o que a Nath falou, traz a vulnerabilidade, né? E as pessoas, elas estão ali, então o pessoal conversa, tem muito essa questão do engajamento. Sim. Eu imagino você pintando de madrugada, vai ser difícil falar, chama alguém para pintar com você de madrugada, vai ser difícil. Mas você gera um senso de comunidade ali. Então você quer conversar, você quer compartilhar o que você está vivendo, aquilo, você quer compartilhar com outras pessoas. Quando você está feliz, o Mindfulness traz isso, você começa a ser mais feliz, na prática mesmo. E você quer compartilhar isso com outras pessoas. Então é muito bonito, né, Nath? É tão bonito que eu tô super entusiasmado de fazer uma Vai ter que dinâmica montar uma dessa, turma com o experiência pessoal dessa, do estúdio. Não só nós dois aqui, né, Bruno? Mas, enfim, o Theo, o Henrico, o pessoal Porque todo aqui fazer uma dinâmica. eu tô fazendo uma correlação com treinamentos ou atividades de team building tradicionais que a gente costumava fazer nas empresas pelas quais a gente passou. Via de regra, a minha sensação, em alguns cursos, por melhores que fossem os conteúdos dos cursos, a minha sensação é que às vezes a maior troca de informação acontecia na hora do coffee break. É verdade. Porque assim, na hora da sala, mas não, vamos fazer uma dinâmica de grupo, vai no quadro branco, rabisca isso, legal, tem uma interação, mas assim, para mim, o momento de maior interação verdadeira que acontecia era no momento do coffee break. Porque daí o cara tá falando do jogo de ontem, tá fazendo uma piadinha, tá sacaneando o cabelo do fulano e tal, aí você tá num momento de guarda baixa, que é o que você falou. E aí você fala, cara, fala nisso, me ajuda naquele projeto lá, tal, cara, o negócio não tá andando e tal, eu já te mandei um e-mail, mandou e-mail pra quem? Não, fala comigo e tal, você resolvia muita coisa pelo momento de guarda baixa. Então, o que vocês conseguiram fazer, na verdade, é assim, extrapolar esse momento de relaxamento do coffee break pro curso todo. Né? Então, é por isso que o troço é muito mais produtivo e que me lembra muito mais, né? É uma coisa que as pessoas não vão esquecer. A experiência, né? Investiu na experiência, o relacionamento melhora, e aí, assim, leva depois isso para o ambiente da empresa, o relacionamento na empresa melhora, né? Claro. E o Mindfulness, ele traz um pouco de saúde mental. E tem uma pesquisa da PwC que hoje os colaboradores, 75% dessa pesquisa, eles querem estar em empresas que investem em bem-estar. Então, a empresa, ela utiliza também da nossa experiência. Nosso facilitador, ele sempre no começo, gente, eu quero que vocês percebam batimento cardíaco, se vocês vão conseguir se desconectar, porque hoje é importante, porque assim,
a demanda ela vai vir. Se você é do mundo corporativo, a demanda vai vir. Não adianta você se espernear, a demanda vai vir. Então você tem que saber como que você lida com aquela demanda. Então, a nossa experiência, ela traz essa questão de tipo, cara... De que é possível, né, Marcos? Exatamente. Passar por esse momento de uma forma mais racional, né? Então, faça mais sentido. O mundo corporativo, ele tá vendo isso hoje. Que antigamente era tipo, cara, faz o teu aí e é isso aí. Durante a pandemia, a gente conversou com várias empresas que eles falavam, nossos colaboradores, eles estão trabalhando mais no home office. A gente não sabe o que fazer. A gente tá precisando incentivar que eles saiam no horário. Que as pessoas desacelerem um pouco. Mas que eles foi desacelerem. Exatamente. Tem que pensar no longo prazo, né? Lógico. É verdade. Isso vai ser sustentável no longo prazo. Exatamente. É só você entrar no LinkedIn que você vê o pessoal reclamando, né? Todo mundo, carga de trabalho e tal. Então, as empresas, elas estão começando a ver isso com bons olhos. Tem que trazer. E a dinâmica, ela traz isso. Né? Ela traz o momento presente. E pergunta, acho que até já sei a resposta, mas assim, do mesmo jeito que a pessoa não precisa entender de vinho, nem precisa entender de arte para poder participar da dinâmica e aproveitar ao máximo dela, tem jeito certo de pintar quadro, tem jeito certo de beber vinho, tem alguma regra que vocês dizem para as pessoas, ou independente da dinâmica ou não, tem alguma dica para ficar para a turma? Por exemplo, tem algum jeito certo de servir vinho? Porque daí o PG já pode me servir. Bom, porque a minha taça já acabou. Uma reforçada no nosso mindfulness aqui. Vamos servir um pouquinho mais de vinho. Você falou do vinho, eu lembrei. Das referências que a gente faz com filme, por exemplo. Né? É o que você falou. Pode olhar nas cenas de filme clássicas, o cara estressado chega no trabalho, o cara toma uma dose de uísque, né? E realmente o vinho ele está sempre associado a uma ocasião assim familiar, de relaxamento, né? E eu tenho muita gente que eu conheço, eu gosto bastante de vinho, gosto bastante de cerveja, mas para cada momento, para mim, tem uma bebida certa. O vinho, para mim, tem alguns momentos que para mim são certos e só cabe o vinho. Eu adoro vinho e às vezes convido pessoas a beber comigo, a pessoa fala assim, eu não entendo muito de vinho, assim, mas se você não gosta, não, eu não entendo. Mas tem que entender de vinho para beber vinho, né? Então, essa é uma mística, assim, às vezes que eu acho que serve também para a arte. Quando o PG mostrou para mim o quadro dele, eu falei, cara, eu jamais vou conseguir fazer um negócio desse. Agora eu acho que eu consigo. Guiado eu consigo. Mas tem alguma... Eu vou te guiar. Mas tem alguma, né? Tem alguma regra do tipo assim? Cara, não tem regra. Para pintar, não tem regra. Eu posso falar isso. Para beber vinho também não tem regra. Não tem regra. Não tem. Na verdade, do vinho, infelizmente, é a prática. Tem algumas particularidades o vinho também, né? Ele tem. Então, assim, numa degustação, tem as 3 fases da degustação. Que é a visão, você vê a cor do vinho, que se impacta, cheirar o vinho e degustar ele. Mas o principal é beber. Perfeito. Você só vai aprender bebendo. A pintura também, você tem que começar. É que nem o mindfulness. Tem que começar. Tem que começar e exercitar. E nas nossas experiências, né, a gente tem os facilitadores, né, então o sommelier, o artista, que vão dar essa condução, mas na prática, cada um vai realmente fazer do seu jeito. Perfeito. Vai colocar ali um pouco de si, vai colocar a sua personalidade, fazer do seu jeito. Então não tem o jeito certo. Tem uma regra. Exato. Tanto que no casal aqui, eu sou do vinho e a Nath é da arte. Ela manja muito mais que eu da pintura e do vinho. Tinto. Exatamente. E nas dinâmicas, quando a Nath facilita, ela pega e fala, gente, não tem jeito certo de segurar o pincel. Vocês estão aqui para vivenciar. É importante que você pegue do jeito que você se sente mais confortável e pinta aí. Então, realmente não tem um jeito certo. Não tem regra, perfeito. Não tem regra. Mas eu imagino que muitos que tenham participado da experiência depois tenham se tornado... agora eu gostei, vou começar a pintar, vou fazer um curso, vou me especializar. Agora vinho é comigo mesmo. Vou agora vou entender um pouco melhor. Mas, enfim, tem que começar, né? Assim, né? É uma experiência que, de repente, te dá o caminho de como começar, né? Sim, Exato. Eu sempre comento, né, que eu também já fui bancária antes da Vinho Tinta. Fiz administração. Nunca imaginei que iria pintar uma tela na vida, né? Foi também a primeira experiência que eu tive de pintura foi quando a gente inaugurou a Vinho Tinta. E eu me descobri, né, nesse momento, sabe? Tem aquela coisa assim que você olha e fala, nossa, até que não ficou tão ruim assim. Então eu me deixei dar o primeiro passo. E aí depois disso foi só prática, literalmente, testando, errando. Às vezes a gente tinha algumas obras que a gente tinha que criar e não dava certo na primeira, não dava certo na segunda, e era um processo. Então a gente tem que saber o nosso processo. É isso que importa. Eu acho legal você falar, porque uma das pessoas, um
dos artistas, né, que vocês seguem é o Van Gogh, né? Tem Sim. E ele morreu super cedo, morreu com 37 anos. É um cara que começou a pintar também tarde, né? A maior parte das obras dele, ele terminou nos últimos 2 anos de vida dele. Uhum. E ele, enfim, teve problemas depressivos, ficou internado em hospital psiquiátrico e tudo mais. Então, assim, o cara que só foi se descobrir como artista Exato. só no final da carreira dele e mesmo assim morreu como um pintor insignificante. Não, insignificante. Ele depois... O reconhecimento veio muito depois. Veio depois da morte dele. Sim. Mas ele teve uma jornada, inclusive tem um filme, eu não lembro em qual plataforma, que conta um pouquinho da história dele e é muito legal ver. É de ilustração. E mostra que ele teve uma jornada. Ele decidiu ir para uma jornada de pintura, que ele ia descobrir a arte dele. E, inclusive, uma analogia que a gente faz nas dinâmicas, por exemplo, a gente quer trabalhar a motivação, por exemplo. E a gente faz muitas analogias com Van Gogh, porque o Van Gogh ele passou por um momento muito difícil. E a pintura auxiliou muito ele. Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Mas, enfim, ele é fantástico. Sabe a Noite Estrelada? Sim. Então, é uma das obras mais famosas dele. Quando ele pintou essa obra, é quando ele tava... Eu falo que ele estava preso no quarto dele, mas ele não estava preso no quarto dele, ele estava meio que no hospício. E aquela era a vista que ele tinha do quarto dele. Sim, foi de dentro do hospital psiquiátrico. Exatamente. E foi no final da vida dele também. Exatamente. E o que isso traz para nossa vida hoje? Pô, traz que até nos momentos mais difíceis a gente precisa olhar uma saída, olhar para um horizonte, e muitas vezes essa saída, esse horizonte que a gente acha, pode se tornar uma obra linda. Igual a Noite Estrelada. E até sobre esse processo, a gente fala muito sobre as cobranças que a gente acaba colocando em nós mesmos, né? Inclusive o Van Gogh, a gente traz isso como analogia, né? Essa obra, A Noite Estrelada, ele tem uma carta que ele envia pro irmão dele. O Theo, né? Exatamente. Aliás, o irmão dele. É porque o Theo... E ele comenta sobre algumas obras que ele iria presentear o irmão dele. E ele comenta também que tinha outras obras que ele pintou na mesma época que ele considerou descartável. E entre essas obras que ele considerou como descartável estava A Noite Estrelada, que hoje é a mais famosa. Eu não sei se vocês tiveram experiência naquela exposição que teve dele, de imersiva. Eu assisti. Cara, mas assim, eu consegui assistir isso em Paris. Uma das coisas cara. mais legais que eu já participei. É incrível. Incrível. É você estar dentro da noite. Obra, imagina, você está dentro da obra. É incrível. Sim. Impressionante, muito legal, muito legal. Incrível e sensacional também deve ser a transformação que vocês conseguem ver nas pessoas que, ao entrarem, como elas saem, né? E gente querendo fazer de novo, isso deve ser sensacional. Certamente você vê que você deixou algum... É muito gratificante. Um vírusinho ali do mindfulness, ele está implantado ali, né? né? Do propósito, né? Que o Marcos e a Nath vem falando, né? Quer dizer, isso deve ser muito fantástico. Você ter um depoimento depois de alguém que tenha superado uma dificuldade a partir de uma experiência como essa, deve ser uma coisa fantástica. Legal. Não, gente, de verdade, é sensacional. É o que move a gente, né? Ver como as pessoas entraram e como elas saíram. Porque, assim, empreender no Brasil, que nem você comentou, não é fácil. Não é fácil. A gente trabalha brincando, das 9 às 11 da noite. Brincando, das 9 da manhã às 11 da noite, todo dia, final de semana. Às vezes pega o carro, precisa ir lá para São Paulo, levar tela, não tem ninguém para levar, vai a gente. E às vezes todo esse trabalho, ele vale a pena por ver uma pessoa que ela chega mega agitada, ai, não vai dar certo, ai, tô com dia estressante, ela chega mexendo no celular, você vê a pessoa agitada, e aí, durante a dinâmica, passou 15 minutos, você vê ela ali, mega concentrada. Isso paga tudo. Então, realmente, a questão do propósito, ele é muito importante pro empreendedor e a gente vê isso na prática, né? A gente brinca que a gente vende felicidade. Que legal. Ninguém sai, ai, foi muito chato. Não, porque é muito gostoso, é muito gratificante. Sensacional. A sacada de vocês, a forma como vocês embalaram tudo isso para trabalhar o assunto, realmente é sensacional. Realmente. Eu não tinha visto nada igual. E a gente vai deixar nos comentários todos os endereços, como é que você encontra para a sua empresa, o pessoal da Vinho alguma Tinta. Dinâmica, né? Ou montar, às vezes, num grupo. Se tiver pouca gente, a Nath chama a família dela para participar. Tem jeito para tudo, né? A gente arranja tudo. Eles arranjam tudo. Porque vocês foram falando, eu fui anotando algumas das coisas aqui com benefícios, né, da gente exercitar e fortificar o músculo mindfulness, né, da nossa mente. A questão de aumenta a concentração, aprofunda o autoconhecimento,
ajuda a controlar a ansiedade, melhora até relacionamentos. No caso do corporativo, isso é muito evidente. Você começa a criar vínculos que antes eram só vínculos corporativos, assim, que era, né, só o by the book. Você começa efetivamente a criar vínculos diferentes. Aumenta além de o engajamento, exercitar, né? Aumenta o engajamento da turma. E exercita a criatividade da turma. Então tem uma série de benefícios aí numa experiência que certamente as pessoas não vão esquecer. Nossa, com certeza. E hoje em dia, a gente até conversou antes de começar o podcast, quando você dá um presente pra alguém, pô, a pessoa gosta. Ou quando você compra algo pra você, comprei um carro novo. Putz, você fica um mês inteiro, meu carro novo, meu carro novo. E passou. Mas quando é uma experiência, sem dúvida. aquilo vai ficar marcado pra sempre. Então é um presente, seja no mundo corporativo, seja como consumidor final, é um presente muito gostoso. Você tá, às vezes até, a gente atende muito casal, né? Porque às vezes, entrei na rotina, né? Consumidor final, de vez em quando a gente faz o presencial, eles compram pra fazer em casa, a gente caiu na rotina, não faz nada diferente. O que tem pra fazer diferente esse final de semana? Tem parque, tem filme, tem restaurante, vamos fazer um negócio diferente? Não tem. E aí eles vivenciam algo novo juntos. Ou, vou dar pra minha mãe de presente do Dia das Mães, que passou há pouco tempo. Vou presentear minha mãe com uma experiência, vou vivenciar algo com a minha mãe de diferente. Então isso é muito legal também, é um muito legal. Incrível. Brunão. Temos que ir pros finalmente. É aqueles episódios que a gente poderia estar falando aqui, enfim, ainda mais tomando vinhozinho, né? Aí o papo vem, o papo vai, né? Nós não íamos terminar, né, Bruno? Mas a gente precisa passar para os nossos finalmente. Os finalmente. Né? Antes, a gente queria só pedir para vocês também contarem um pouquinho para a audiência onde é que eles encontram vocês, como é que encontram vocês. Isso é super importante. Se vocês quiserem deixar, a gente vai, tudo que vocês mencionarem, nós vamos deixar na descrição do vídeo. Você quer aproveitar um pouquinho e contar como é que a turma encontra vocês, o que vocês estão aprontando agora, se tem projeto novo, o que... O principal é que o nome da nossa empresa é Vinho Tinta. Então, o nosso site é vinhotinta.com. Lá tem tudo, tanto para consumidor final quanto para empresas. Nas redes sociais também, Vinho Tinta, tem no Instagram, LinkedIn, lá tem tudo. Então, consumidor final a gente consegue fazer de duas formas. A gente tem hoje operação em Curitiba, em São Paulo. Uma das novidades que a gente está estruturando a operação em outros estados agora também. Então, vai ter para consumidor final presencial lá. Já consegue adiantar para a gente aí, Marcos, ou é surpresa? Porque Olha, a gente está pensando muito em Rio de Janeiro e BH, que nós já fizemos dinâmicas lá. Semana passada eu estava em Belo Horizonte fazendo experiência. A gente já fez em vários lugares diferentes, né? Belém do Pará, e a gente vai. Poxa, que bacana. Por enquanto, a gente está no meio das viagens. Então, para consumidor final, a pessoa consegue fazer normalmente uma vez por mês. Tem hoje em São Paulo e Curitiba, mas a gente vai abrir essas cidades. Para consumidor final também dá para fazer em casa. Então, a gente manda o kit de pintura, a pessoa recebe uma gravação. Deixa eu só... Esse aqui é o kit, né? Esse é o kit. Esse é o kit que vai sem vinho hoje. Então, vai aqui, tem tela, tinta... Posso abrir pra gente mostrar aqui para... Vamos abrir só um para mostrar para a audiência. E aí, por exemplo, eu quero pintar Noite Estrelada do Van Gogh. E aí, ele recebe uma gravação, esse kit. Olha só que bonitinho. Vem os pincéis aqui. E aí, aqui as tintas aqui embaixo. A gente vai usar só essas para fazer esse painel. Exatamente. E aí, tem uma gravação de um artista que guia no passo a passo. Entendi. E a pessoa pode pintar quando quiser, dar de presente. Para o mundo corporativo, a gente atende de forma online. Todo o Brasil e mundo, né, em outros idiomas. E também... presencial também em todo o Brasil. E se precisar, no mundo também. A gente vai. A gente aceita não vai ter problema, né, Marcos? Não, exatamente. Que legal. Que legal. Bom, Marcos e Nath, fantástico. Muito obrigado aí. Muito obrigado, então, enfim, vocês foram tão simpáticos aí, tão legais. Muito obrigado aí pela gentileza. Vocês mesmos já colocaram aí o tempo de vocês, viagem para lá e para cá. Obrigado por ter... ficado aqui com a gente. Mais sucesso ainda para vocês. Que eu sei que desejamos realmente muito sucesso para vocês e que a gente possa fazer parcerias aí na frente aí, poder ajudá-los aí também. Com certeza. Contem com a gente sempre. Parabéns pelo projeto de vocês também. Foi uma honra estar aqui. Que bom. É muito legal receber esse convite, vir aqui, partilhar um pouco, porque a gente, às vezes no dia a dia, a gente tem tanto conhecimento, tanta coisa que a gente viveu e tal. História boa para contar. Exato. A gente adora falar. E essa história de vida de vocês é muito, história profissional de vida, muito legal, assim. Tenho certeza que a nossa audiência vai curtir muito o episódio por conta da experiência de vocês. Fechamos por hoje, PG? Não. Então, gente, só reforçando de novo, então, o pedido do PG no início do vídeo. Por favor, se inscrevam, compartilhem os vídeos, curtam também, isso é super importante para a gente.
E nos ajudem a montar os próximos episódios sugerindo temas que vocês querem ouvir. A gente vai achar alguém para falar sobre o assunto que vocês querem escutar. O Mindfulness foi uma dessas, né? Então, continue ajudando a gente, sugerindo com temas. A gente vai fazer o nosso melhor para produzir episódios tão bacanas quanto esse que a gente produziu hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente adorou. Muito obrigado e até a próxima. Um brinde aqui, né? Um brinde. Opa. A Vinho Saúde, Tinta. muito A obrigado. vocês também. Sucesso. Saúde. Valeu, pessoal. Saúde, sucesso. Obrigado. Tchau, tchau. Henrico, Theo, abraço. Obrigado.